Pode confessar, esse feat de Jay-Z e Linkin Park com certeza marcou a sua vida. Mas você já se perguntou como dois gigantes de universos tão distintos se uniram numa das parcerias mais épicas da história da música? E digo mais, isso deu tão certo que a MTV foi forçada a cancelar uma série. Eu sou o Guilherme e hoje vou revelar a incrível história por trás do feat Numb Encore aqui no canal Decifra Hits. Numb Encore é o incrível resultado da química perfeita entre Linkin Park e Jay-Z. Mas como essas duas lendas se encontraram? Tudo começou em fevereiro de 2004, quando um DJ chamado Danger Mouse fez um CD de remix usando vocais do rapper Jay-Z e samples de músicas dos Beatles. Apesar de ter sido feito só por diversão, o álbum acabou viralizando na internet, o que chamou a atenção de grandes empresas da indústria da música. Uma delas foi a MTV, que resolveu lançar uma série chamada MTV Mashups, com a proposta de, em cada episódio, fazer um show de parcerias entre as melhores bandas e os maiores rappers do momento. E um dos primeiros nomes que a emissora chamou foi Jay-Z. Afinal, ele tinha acabado de ficar popular com parcerias por causa do álbum de Danger Mouse e também porque havia lançado há poucos meses um projeto com o cantor R. Kelly, o Unfinished Business. Ou seja, ele era o cara que estava em alta nos feats. E quando a MTV perguntou para Jay-Z com quem ele gostaria de fazer essa parceria, ele rapidamente respondeu Linkin Park, enxergando na banda um enorme potencial para um feat de sucesso. A essa altura, Linkin Park já tinha conquistado milhares de fãs ao redor do mundo, trazendo a química perfeita entre o rock e o rap, com o vocal inconfundível de Chester Bennington e o rap hipnotizante de Mike Shinoda. Então, realmente, era muito difícil que essa parceria desse errado. Após a resposta de Jay-Z, o empresário do rapper conseguiu entrar em contato com a banda, que ficou muito animada com a proposta. Mas o mais empolgado com isso tudo, com certeza, foi Mike Shinoda. Ele revelou numa entrevista ser muito fã de Jay-Z e que aprendeu a fazer música na adolescência, justamente fazendo remixes, misturando vários gêneros e artistas. Era algo que ele fazia por hobby quando estava sozinho em casa. O grande problema é que a banda estava em turnê quando receberam a proposta, mas a empolgação de Shinoda era tanta que ele deu um jeito. Pegou seu notebook, se isolou na parte de trás do ônibus e em apenas 2 dias ele fez 3 demos e enviou por e-mail para Jay-Z. Assim que Jay-Z escutou, ele mandou uma mensagem para Mike Shinoda dizendo que tinha gostado. Na verdade, na mensagem estava escrito outra coisa. And his response back was, "Oh shit." A partir daí, Shinoda e Jay-Z começaram a trocar ideias sobre quais músicas iriam escolher para a apresentação na MTV. O plano da emissora era o seguinte: eles participariam apenas do primeiro episódio da série, que seria um show de no máximo 2 músicas. Mas durante as conversas, a banda e Jay-Z foram se animando cada vez mais, o que acabou mudando completamente o rumo da série. Primeiro, eles decidiram que não queriam pegar suas músicas que já estavam gravadas e fazer um simples remix, como estava sendo feito até o momento. Eles queriam apresentar algo a mais, algo que soasse perfeito para eles e para o público. Essa mentalidade reflete a importância que esses grandes homens davam para a imagem que estavam passando, já que isso pode ter fortes impactos na sua autoestima. E se você também é um homem que sabe da importância da sua imagem, viemos te apresentar a Manual, uma empresa que já recuperou a autoestima de milhares de homens ao redor do mundo, oferecendo um tratamento simples e personalizado contra a calvície. Esteja você no estágio inicial ou avançado, com apenas 4 meses você já consegue ver bons resultados. E pode ficar tranquilo, pois todo o seu processo será acompanhado por médicos especializados. Você vai receber tudo o que precisa sem sair de casa, com frete grátis e numa embalagem super discreta. E para ficar melhor ainda, conseguimos um descontão de 40% para sua primeira compra. É só clicar no primeiro link da descrição, preencher o formulário e usar nosso cupom exclusivo Decifra Hits 40 para garantir o seu antes que acabe a promoção, que é por tempo limitado.
Voltando para a história, em 16 de julho de 2004, Jay-Z e Linkin Park foram para o estúdio regravar algumas partes dos vocais e dos instrumentos, para que dessa forma conseguissem alcançar uma combinação sublime entre letras, vozes e batidas. Mas o que a MTV não imaginava é que em apenas 4 dias seria finalizado um projeto que acabaria definitivamente com a série idealizada pela emissora. And we did it, and by the time we put it out, we were all saying to each other internally, which we didn't say to them, we're going to make this thing something they can never follow up. They won't, not only will they not be able to do another series of this, they won't be able to do a second episode of this. Damn. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 19 de julho, eles terminaram de gravar o Collision Course, um EP completo com 6 músicas que misturava grandes sucessos de ambos. A MTV, vendo o alto nível do trabalho que os caras tinham feito, logicamente embarcou na deles. E a série, que teria o nome de MTV Mashups, foi ao ar como um episódio único em 10 de novembro de 2004. Apesar de não terem feito a série, a MTV lançou um combo de CD e DVD do Collision Course e conseguiu muito lucro com as vendas, pois o álbum foi um sucesso absurdo. Lançado oficialmente em 30 de novembro de 2004, o álbum estreou em primeiro lugar no Top 200 da Billboard, mas sem dúvidas, a música que mais ganhou destaque foi o primeiro single, a clássica Numb Encore. E como já diz o título, a música é o resultado da junção de Numb, a última faixa do álbum Meteora de Linkin Park, com Encore, que faz parte do The Black Album de Jay-Z, lançado em 2003. E por incrível que pareça, não só o ritmo, mas os sentidos das duas composições líricas de Numb e Encore se complementam de uma forma tão genuína que é de se impressionar. Ambas as músicas são um sincero desabafo sobre algo que a maioria de nós já passamos em algum momento de nossas vidas. Logo no início da música, já ficamos hipnotizados ao ouvir uma parte da nostálgica e marcante introdução de Numb. A qual é rapidamente interrompida pelos vocais de Jay-Z, repetindo um verso de Encore que ele pegou emprestado da música Player Hater, do lendário Notorious Big. Além de fazer uma homenagem ao seu parceiro de bairro, essa frase inicia uma reflexão de Jay-Z sobre tudo que ele tinha conseguido conquistar na sua trajetória de vida, desde traficante nas ruas do Brooklyn até se tornar um dos maiores nomes do hip-hop. Já contamos essa história aqui em detalhes, mas por hora, basta você saber que em 2003, Jay-Z estava no auge da sua carreira, mas para surpresa de todos, anunciou publicamente que iria se aposentar. E por isso, o CD ganhou fama de ser o último projeto do rapper. Obviamente, sabemos que ele não se aposentou, mas ele já revelou o motivo de ter falado isso naquele momento. Jay-Z estava passando por uma crise de burnout, que é quando uma pessoa vivencia uma exaustão física e mental extrema devido ao trabalho ou outras preocupações. Então, ele esclareceu que, na verdade, só queria dar um tempo, mas não pretendia realmente se aposentar. Porém, é justamente essa noção de que algo está prestes a acabar que permeia o refrão e toda a parte de rap da música, que é original da letra de Encore. Onde Jay-Z expressa essa ideia de finitude, mas de uma maneira leve, exaltando o seu talento para o rap que o levou a um patamar tão alto que, naquele momento, ele poderia se dar ao luxo de largar tudo e, mesmo assim, continuar sendo o cara que revolucionou a indústria do hip-hop no século XXI. Mas toda essa vibe alegre é interrompida a partir do momento em que ouvimos a voz carregada de emoções de Chester Bennington cantando a clássica Numb. Hoje nós sabemos que cada música de Linkin Park parecia ser a expressão verdadeira dos mais profundos sentimentos de Chester,
que acabou não conseguindo suportar tantos demônios na sua cabeça e nos deixou em 2017, história que já contamos no vídeo de In The End. E com a letra de Numb não é diferente. Ela reflete um verdadeiro desabafo de alguém que está farto de tantas incertezas, medos e cobranças. No clipe, essa pessoa é representada por uma adolescente que tem um grande talento para artes, mas que não é muito popular no colégio. Ela até se esforça para tentar se enturmar e fazer alguns amigos, mas não consegue. Então, permanece alheia a tudo e a todos que a rodeiam, passando na maioria das vezes despercebida e, principalmente, evitando qualquer tipo de interação com a realidade. Aliás, é justamente daí que vem o título da música, já que Numb significa entorpecido, ou seja, ela escolhe anestesiar seus sentimentos para não sofrer. Até que chega um momento em que a dor de se sentir invisível, somada à frustração de não corresponder às expectativas da família e da sociedade, se torna insuportável. E através da arte que sempre a acolheu, ela libera a sua raiva. O clipe termina com a menina entrando desesperada pelo corredor da igreja onde Linkin Park estava tocando, mas ela chega tarde demais, e a sua última esperança de encontrar alguém que pudesse ajudá-la se esvai ao se deparar com o vazio ecoante daquela catedral. Na época, o clipe recebeu duras críticas, principalmente pela cena em que o braço da protagonista aparece com uma cicatriz escrita a palavra Numb. Muitos afirmaram que Linkin Park estaria influenciando os jovens a práticas perigosas, mas na verdade, a banda só estava tentando abrir os olhos da sociedade para uma luta que muitos adolescentes enfrentam de forma silenciosa e que muitas vezes só se torna pública quando já é tarde demais. Mike Shinoda declarou numa entrevista que Numb foi feita durante uma turnê do Hybrid Theory, o primeiro CD da banda, apenas uma semana antes de começarem as gravações para o seu segundo projeto, que viria a se tornar o álbum Meteora. E o sucesso do primeiro CD tinha sido tão grande que a mídia e o público criaram uma forte expectativa sobre o próximo álbum do grupo. Segundo Shinoda, a letra de Numb traduz um pouco de como os integrantes de Linkin Park se sentiam naquele momento, e de como estava sendo difícil para eles lidar com tantas cobranças e pressões que vinham de todos os lados. É sobre aqueles momentos em que você não tem mais sentimentos ou simplesmente não se importa. É quase como uma exaustão, que ironicamente é como nos sentimos depois da turnê do ano passado. Tanto a letra de Numb quanto a de Encore refletem situações em que muitas vezes precisamos ter coragem o suficiente para não nos comportarmos ou fazermos coisas que não acreditamos. Em Encore, vemos uma perspectiva positiva, de uma pessoa que teve coragem para tomar uma decisão inesperada, mas essencial para garantir o seu próprio bem-estar, sem prejudicar as suas conquistas. Já em Numb, notamos o completo oposto, alguém que infelizmente não soube lidar com as pressões impostas pela sociedade e acaba sucumbindo em seus próprios pensamentos e sentimentos. Esses sentimentos estão sempre presentes nas letras de Linkin Park, assim como no hit In The End, que reflete a aflição de alguém que estava travando uma triste batalha contra si mesmo e que gritava socorro através da sua arte, mas que, infelizmente, ninguém ouviu a tempo de evitar o pior. É só clicar nesse vídeo aqui para saber mais detalhes dessa história. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ficar com a gente e até a próxima!